Eu vou tratar de um assunto com você que é polêmico, não há consenso nem mesmo entre os evangélicos, e tem muita gente que vive perturbada porque não conseguiu entender ainda o verdadeiro significado do assunto. Eu quero conversar com você então sobre divórcio. O que a Bíblia diz sobre divórcio. Hoje, em alguns países, o índice de divórcio já chega a 50%. Ou seja, de 10 casamentos, onde se vai ao altar fazendo juras de amor, 5 deles são desfeitos nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio, e os cônjuges machucados e feridos. Hoje, acha-se que o divórcio é a maior expressão de avanço e de sucesso nas conquistas pessoais. Porém, estatisticamente falando, 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. A solução, portanto, não é o divórcio, é tratar dos problemas no casamento e restaurá-lo. Talvez as maiores vítimas do divórcio não são os cônjuges, mas os filhos. É estatístico que para muitos filhos o divórcio dos pais é mais doloroso do que o luto pela morte de um dos pais. Mas a sociedade hoje aplaude o divórcio. A sociedade hoje coloca como conquista um homem ou uma mulher ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casamentos. Acha que isso é bonito. Mas nem sempre acompanha as tragédias e as consequências e os efeitos colaterais de um divórcio. Então eu quero tratar desse assunto com você. O que a Bíblia diz sobre o divórcio. Então, se você puder, acompanhe comigo o texto de Mateus 19, a partir do verso 3. Esse texto eu vou usar para tratar do assunto. Então, vamos ler. E vou lendo em parte explicando. Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, me permita aqui examinar esse versículo. Quem está fazendo essa pergunta para Jesus são os fariseus. Segundo, a pergunta não é honesta. Eles não estão interessados em saber o que Jesus tem para ensinar, eles não estão prontos a obedecer o que Jesus vai ensinar. Eles estão fazendo essa pergunta que nós chamamos de pergunta de algibeira. Era para pegar Jesus no contrapé. Era para experimentar Jesus, ou seja, cria um embaraço para ele. Porque dependendo da resposta que ele desse, eles poderiam acusar Jesus diante da lei de Moisés. Então, pergunta desonesta é um negócio complicado. A pessoa não quer uma resposta honesta. Elas querem, sim, colocar o interpelado numa situação de bico de sinuca, de constrangimento, pegar no contrapé. Agora, veja o teor da pergunta. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, frise isso aí. Quando eles fazem essa pergunta a Jesus, o pano de fundo é que tinha lá em Israel 2 escolas rabínicas de interpretação. A escola de Hillel e a escola de Shammai. O rabino Hillel era mais liberal, mais concessivo. O rabino Shammai era mais conservador, mais restritivo. Então, dentro da escola de interpretação de Shammai, somente a infidelidade conjugal podia desembocar no divórcio. Segundo a interpretação de Hillel, a escola de Hillel, que era progressista, liberal, qualquer motivo o homem podia divorciar. Ah, não gostei de maneira que você falou comigo hoje. Ah, você queimou a refeição do almoço.
também é motivo. Ah, você falou num tom muito alto de voz, também é motivo. Ah, eu não gostei da sua vestimenta hoje, é motivo. Qualquer motivo. A pergunta que foi feita para Jesus é essa: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, o divórcio pode acontecer por qualquer motivo. Ah, não gosto mais. Ah, não gostei dessa ruga que surgiu no seu rosto. Ah, esse fio de cabelo branco aí também, você já é uma pessoa que ultrapassada. Ah, você ganhou um pouco mais de peso ou perdeu um pouco mais de peso, não serve mais para mim. Ah, eu esperava isso e me frustrei, agora também não me encanto mais. Qualquer motivo, qualquer motivo. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Nós poderíamos fazer a pergunta também no inverso. É lícito a mulher repudiar o seu marido por qualquer motivo? Fica no mesmo tamanho. Vamos ver a resposta de Jesus. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Isso é maravilhoso e nós temos que aprender com Jesus. Quando a pergunta é desonesta, em vez de você responder e dar munição para quem está interrogando de maneira desonesta, faça outra pergunta. E Jesus fazia isso. Ele devolvia a pergunta. Ele respondia a pergunta com outra pergunta. Ele não caía na armadilha. Ele não punha o pé no laço. Jesus responde aos fariseus com outra pergunta: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez uma mulher? Ou seja, vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não conhecem a instrução da palavra de Deus? Vamos voltar para a Bíblia. Vamos ver o que ela diz. Vamos nos colocar debaixo da autoridade dela. Vamos nos submeter aos ensinamentos dela. Não tendes lido? Eles que eram considerados estudiosos da Bíblia, eles que eram zelosos da lei, Jesus dizendo: vocês não conhecem? Vocês não leram? E o que Jesus então vai dizer? Quando Jesus não tendes lido, ele volta lá no preceito da criação. Não tendes lido? Por esta causa deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Preste muita atenção nisso aqui. A pergunta é sobre divórcio e a resposta de Jesus com outra pergunta é sobre casamento. Jesus não discute divórcio, Jesus discute casamento. E eu vou lhe dizer que se os nossos legisladores, se os nossos juízes das cortes, se os nossos teólogos e mestres discutissem mais casamento, nós teríamos menos divórcio. Por que tem tanto divórcio? Porque não se discute sobre casamento. Porque não se compreende o que é casamento. Porque não se aprofunda sobre casamento. Se nós entendêssemos melhor o que é casamento, certamente nós teríamos uma diminuição gritante de divórcios. Mas quando Jesus vai tratar de casamento, ele lança os 3 pilares do casamento. E quais são os 3 pilares do casamento? Primeiro, o casamento, à luz da palavra de Deus, é heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Ou seja, o casamento, dentro da perspectiva divina, é heterossexual. É um homem e uma mulher. Não é um homem mais um homem, não é uma mulher mais uma mulher, mas é um homem e uma mulher. Isso é o que a Bíblia diz. É o que Deus fez. É o que Jesus está ensinando. Segundo pilar do casamento, segundo Jesus. O casamento é monogâmico. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mulher, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Portanto, Jesus está condenando aqui a poligamia. Seja a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, seja a poliandria, uma mulher ter mais de um homem. Casamento é a união de um homem e de uma mulher. Não de um homem e várias mulheres, e não de uma mulher e vários homens. O casamento é monogâmico. Terceiro pilar do casamento. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne, ensina que o casamento ele é monossomático. Eu explico. A palavra soma no grego é corpo. Monossomático é a mesma coisa que os dois se tornam uma só carne. Ou seja, o sexo agora
é consumado de tal maneira que marido e mulher são uma só carne. O sexo antes do casamento, a Bíblia diz que é pecado. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 4 a 8. O sexo fora do casamento é pecado. Está lá em Provérbios 6, 32. Mas o sexo no casamento é ordenança divina. É legítimo. O sexo é puro, é santo, é bom, é deleitoso. E ele é ordenado por Deus no contexto do vínculo conjugal. Então Jesus, diante da pergunta, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, responde com outra pergunta, trazendo os seus interrogadores para dentro da Bíblia e ensinando a eles o que é casamento, para entenderem o que é casamento. Aí o versículo 6 diz assim, de modo que já não são dois, não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está dando mais uma dica que é o quarto pilar do casamento. Ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático e ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. É tão importante entender isso. Porque talvez a pessoa diga assim, bom, mas não foi Deus que me uniu. Eu me casei, desculpe da expressão lá do interior, ainda se amarrava cachorro com linguiça. Eu não entendia nada. Eu fui inocente, como ovelha para o matadouro. Eu não sabia nem o que era isso. Outro diz, bom, mas eu me casei em rebeldia aos meus pais. Deus não estava nesse negócio. Outro diz assim, bom, eu me casei e eu nem orei sobre esse assunto. Então Deus não está nesse negócio. Então deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando você firma uma aliança, ainda que você não saiba os detalhes, Deus ratifica aquela aliança. Então não venha com a desculpa de que não foi Deus que uniu você, então você pode se separar. Eu vou ilustrar. Lá em Josué capítulo 9, Deus havia dito que aqueles povos que habitavam na terra deveriam ser tirados de lá. E então, em Josué capítulo 9, acontece um fato muito curioso. E eu vou trazer isso à sua memória. Preste atenção aqui. Os gibeonitas, com medo de serem expulsos da sua terra por Josué, fingiram ser um povo muito distante, chegaram para ele com roupas rotas, com odres rotos, com pães embolorados, e disseram que queriam fazer uma aliança com ele. E Josué, sem consultar a Deus, apressadamente, fez uma aliança com os gibeonitas. E depois que ele fez a aliança, descobriu que eles não eram povos distantes, não, povos ali vizinhos, que Josué tinha que tirá-los de lá. E agora não pode mais, porque fez uma aliança. Josué teve que protegê-los, tinha uma aliança. E essa aliança foi quebrada mais de 300 anos depois, no reinado de Saul. E veio uma maldição sobre toda a nação. Toda a nação. Em outras palavras, quando você se casa, não importa se você orou, pediu bênção aos seus pais, compreendeu bem o que era que você estava fazendo, no momento que você se casou, a aliança foi firmada. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Este é o entendimento que a Bíblia tem sobre casamento. Então, pergunta é divórcio, resposta é casamento. Agora, no versículo 7, os fariseus voltam à carga com a segunda pergunta. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Veja você a pergunta. Por que Moisés mandou? Mandou. A pergunta está enviesada. A pergunta não está certa. Não foi isso que Moisés fez. Moisés nunca mandou.
Moisés nunca deu uma ordem sobre isso. Então vamos ver a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Preste atenção. A pergunta é por que Moisés mandou. A resposta é porque Moisés permitiu. Tem diferença entre mandar e permitir, mas muita diferença. Muita diferença. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu. Permitiu. E permitiu por quê? Por causa da dureza do coração. E por que dureza do coração? E o que é dureza de coração? É a incapacidade de perdoar. Então eu vou dizer algo aqui muito importante. Não existe pessoa perfeita. Não existe casamento perfeito. Todo casamento tem suas lutas, tem seus ajustes, tem suas crises, tem suas necessidades de reparo, de conserto, de recomeço. Então, preste atenção nisso. Divorciar por qualquer motivo está fora do projeto de Deus. O divórcio acontece quando um casal, ou o cônjuge, ou um dos cônjuges, ou ambos os cônjuges, tem o coração duro, não perdoa, não tem capacidade de gerenciar a crise, não tem capacidade de pedir perdão e de perdoar. O coração endurece. E aí Moisés permite, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está querendo dizer com isso? Deus instituiu o casamento, mas Deus não instituiu o divórcio. Casamento é instituição divina, divórcio é instituto humano. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas Deus ordena o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Então, os fariseus estavam fazendo uma leitura errada de Moisés, achando que Moisés estava dando uma ordem para se divorciar, quando Moisés nunca fez isso. Por causa da dureza, permitiu, mas não era assim desde o princípio, porque Deus não instituiu o divórcio, apenas o casamento. Aí Jesus vai trazer uma cláusula exceptiva no versículo 9. No versículo 9 está escrito assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. O que Jesus está tratando aqui? De uma cláusula exceptiva para o divórcio. Não é por qualquer motivo, é por um único motivo: infidelidade conjugal. E mesmo quando há infidelidade conjugal, em havendo arrependimento, é melhor o perdão do que o divórcio. Então, na escola de Hillel se abria a fronteira e a porteira, por qualquer motivo podia divorciar. Jesus fecha a porteira e diz: só no caso de relações sexuais ilícitas, em havendo um coração endurecido, incapaz de perdoar. Quando Jesus trata deste assunto, olha a reação dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ô Jesus, o senhor está pegando pesado, o senhor está botando o beco muito estreito, desse jeito, se é desse jeito aí, é melhor não casar então. A resposta de Jesus. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus não amaciou, não. Jesus não diminuiu as exigências, não. Porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje, convenhamos, da ditadura do relativismo. É, isso mesmo. As pessoas estão cortando os princípios, derrubando os pilares, arrancando os marcos, querendo viver do jeito que quer, da maneira que quer. Qual a consequência? Uma sociedade mais doente, uma família mais doente, uma igreja mais fraca,
uma nação mais adoecida, porque a família é a base da sociedade. É um projeto suicida lutar contra o casamento, contra a família. Porque famílias disfuncionais geram uma sociedade disfuncional. Então, não diminua as exigências, não. Obedeça os preceitos de Deus. Porque Deus os instituiu não para o nosso mal, é para o nosso bem. Então eu espero que esta breve reflexão sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio possa ter lançado luz ao seu coração, à sua mente, acerca deste tão importante assunto. É claro que Paulo vai tratar desse assunto também, lá em 1 Coríntios capítulo 7, mas esse não é o foco da minha fala aqui hoje. Quem sabe uma hora a gente faça um estudo específico lá sobre o que Paulo entende sobre divórcio e qual a orientação que ele dá também sobre o mesmo assunto. Então, Deus abençoe você. Ficamos aqui com o que Jesus ensina sobre o divórcio à luz das Escrituras. Deus abençoe sua vida e invista no seu casamento, para que não haja divórcio. Porque Deus odeia o divórcio, mas Deus ama o casamento.